Uma vez mais, bom dia, porque entretanto chegou mais alguém, chegaram mais alguns irmãos, e eu convido-vos a voltarmos ao Evangelho de Lucas, onde temos estado a meditar e a pregar sobre este Evangelho. Estamos no capítulo 12 de Lucas, e hoje vamos ler os versículos 13 até ao versículo 21. Lucas, capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 até ao versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, ou os meus produtos, e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu creio que muitos dos irmãos conhecem esta parábola e conhecem este episódio. Ela é chamada de a parábola do rico insensato, ou do rico louco, ou tolo, como queiram usar. Este louco que aqui fala não é no sentido louco de ter qualquer problema psiquiátrico, mas louco no sentido de ser insensato, de ser tolo, numa linguagem assim mais da nossa terra, ser burro mesmo, não é? Então, coitado do animal, que não tem culpa nenhuma. Mas o que é que nós aqui vemos? Uma parábola, podia ser chamada também a loucura da avareza, ou o sermão sobre a loucura, sobre a insensatez, sobre a tolice. Este homem que vai despoltar esta parábola que Jesus conta, está a ouvir Jesus. Se os irmãos ainda se recordarem, ou então se olharem os versículos que estão antes, Jesus está a falar daqueles que são presos, daqueles que são levados a tribunal por causa do nome de Jesus. E Jesus diz que não fiquem preocupados, porque na hora vocês, o Espírito vos vai dar as palavras que sejam necessárias para vocês falarem, e o Espírito Santo vos ensinará as coisas. Não está a falar nada de riquezas, não está a falar nada, está a falar apenas daqueles, e algo profundo, de como nós não devemos temer os homens, mas devemos temer a Deus. E este homem, do nada, vem com uma pergunta, com uma questão, que nada tem a ver com aquilo que Jesus está a dizer. Ou seja, ele está lá, está ali perto, está a ouvir, mas não está a ouvir. Às vezes faz lembrar aquelas criancinhas pequeninas, quando nós estamos a contar uma história ou a falar com elas sobre uma coisa qualquer. Por exemplo, nós estamos a falar: olha, Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e há uma criancinha que levanta o dedo e diz lá: o meu pai comprou-me uma bicicleta. Às vezes é assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E este homem revelou isso. Ele não estava ali. A cabeça dele estava noutro sítio. Às vezes, nós também, quando estamos a ouvir a palavra de Deus, como este homem estava lá, Jesus era quem estava a falar.
E se Jesus era um bom pregador, melhor que qualquer outro, e ele nem ouve o que Jesus está a dizer. Sabem, nós pastores e pregadores às vezes temos a mesma sensação. Nós estamos às vezes a falar de uma coisa e alguém levanta uma questão que não tem nada a ver com aquilo. Muitas vezes. Porquê? Porque o nosso coração e a nossa mente está no outro lado. E este homem veio com aquilo que estava no seu coração, com aquilo que estava na sua mente. E por isso ele procurou Jesus. E quando nós falamos sobre loucura, porque Jesus diz, vai dizer, mas quem é que me pôs a mim por juiz ou por repartidor? Ou seja, quem é que te disse que eu venho aqui, que eu estou aqui, que o meu propósito é resolver essas questões? Jesus veio para dar a vida por nós, para salvar e resgatar o pecador. Ele está a falar do reino dos céus, mas a preocupação deste homem são os reinos deste mundo, as coisas deste mundo, os bens materiais. E Jesus olhou para o seu coração e que viu avareza, ganância. Então, perguntamos, vendo que Jesus fala aqui da loucura, onde é que está a loucura? Onde é que está a loucura deste homem e a loucura daquele que depois vai ser aqui ilustrado na parábola que Jesus conta? Onde é que está a loucura deste mundo? Onde é que está a loucura talvez de alguns de nós? A loucura está, em primeiro lugar, podemos destacar aqui, o procurar Jesus só para sermos servidos por Ele. Há muitas pessoas que procuram a Jesus só para serem servidos por Jesus. Só buscando os seus interesses. Não querem saber de mais nada. Não querem saber da vontade de Deus, não querem saber de obedecer à sua palavra, não querem saber de honrar o seu nome, não querem saber de glorificar o seu nome, de viver em santidade. Procuram Jesus apenas pelos seus interesses. Aqueles que seguem a Jesus apenas para ganhar alguma coisa com isso, para conseguir alguma coisa. Este homem vem falar de uma contenda familiar. Apesar de estar perto de Jesus, o seu foco era nele mesmo, era nos seus interesses. E há muitas pessoas que vêm a Jesus, que vêm à igreja, que procuram um crente, mas é apenas para pedir coisas. Há oração por isto, oração. É verdade, nós podemos pedir oração pelas coisas, mas o que é que nos motiva a ir a Jesus? O seu foco era ele mesmo, eram os seus desejos, egocentrismo, ou seja, centrado no seu ego, materialismo. Irmãos, procurar Jesus hoje, por todo o tipo de questões e assuntos, é o que nós mais vemos. E até alguns pregadores alimentam isso. Alguns pregadores alimentam isso. Vem a Jesus e nunca mais vais ficar doente. Vem a Jesus e nunca mais vais ser pobre. Vem a Jesus e... muitas das mensagens assim, centradas no eu. Assuntos jurídicos. Se Jesus não interessa, a sua palavra não interessa, a sua mensagem não interessa, mas eu tenho um assunto no tribunal e queria que o Senhor me ajudasse a resolver. E é por isso que a gente vem. Não queremos saber mais nada. A minha vida sentimental está um caos. Ai, Jesus resolve. Jesus pode. Jesus quer abençoar a tua vida sentimental, os teus negócios, as tuas questões. Mas se tu vens a Jesus apenas para te servir dele, tu vens com o espírito de Senhor e ele servo, quando deveria ser ao contrário. Ele, Senhor, e tu, servo. Senhor, resolve esta minha questão. Senhor, resolve aquela minha questão. Senhor, resolve este meu problema. Mas não queremos saber de mais nada. Isto é o que o apóstolo Paulo diz, esperar em Cristo só nesta vida. E em 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo diz que quem espera em Cristo só nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Então, primeira característica deste louco, deste tolo, é procurar Jesus só para se servir de Jesus. E só para isso. Mas olhando o resto e a parábola que Jesus conta, nós vemos que a loucura está também em pensar
que se é senhor e dono da sua própria vida. Há muita gente que pensa que é a minha vida, eu sou o senhor da minha vida, eu sou o dono da minha vida. E este homem pensava assim. Este homem pensava que tinha controle sobre todas as coisas na sua vida. Ele, se repararem, ele diz, fala, os meus frutos. Versículo 17 diz, arrazoava ele entre si, ou seja, dizia para si mesmo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Depois ele diz, derribarei os meus celeiros. Mais à frente diz, todas as minhas novidades, no versículo 18, ou seja, os meus produtos, os meus bens, a minha alma, é tudo dele. Meu. Ele não tem a consciência que nada é nosso. Tudo Deus colocou na nossa mão. Tudo o que tu tens, tudo o que eu tenho, tudo o que tu és, tudo o que eu sou, é Deus que dá, é Deus que faz. Loucura é pensar que é meu. Não é meu. Em qualquer momento, Deus pode tirar, pedir a minha alma, pedir os meus bens, pedir a minha vida. E o que é que eu vou fazer se eu estou agarrado a essas coisas? Eu vou aprender, pelo menos vou ficar a saber, talvez não aprenda, mas vou ficar a saber que nada é meu, nada é teu. O meu filho não é meu. O meu dinheiro não é meu, a minha casa não é minha, o meu carro não é meu. Tudo pertence a Deus. A Bíblia nos ensina que o Senhor é dono de tudo. Nós somos servos, somos mordomos. Temos que administrar bem aquilo que Ele pôs na nossa mão. E o que é que Ele diz? Se olharmos para os verbos que aí aparecem a partir do versículo 18, farei isto, derribarei, edificarei, recolherei, direi à minha alma, uma vez mais, Ele é o Senhor. Este homem faz, isto é meu e eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, eu vou fazer mais isto. Quantos de nós, meus irmãos, temos esta ideia louca de pensar que nós é que estamos a controlar as coisas? É claro que Deus não é contra fazer planos, mas esses planos têm que depender da vontade de Deus. Têm que estar sujeitos à aprovação de Deus. Deus não é contra a que alguém faça economias, poupe dinheiro, mas se a nossa segurança estiver ali, se nós acharmos que eu é que controlo, eu é que domino, eu estou a colocar-me no lugar de Deus. E colocar-me no lugar de Deus é loucura, é insensatez, é tolice. Por isso, não tem a ver apenas com coisas materiais, tem a ver com toda a nossa vida. Com toda a nossa vida. Achar que sou eu que estou no controle das situações, achar que sou eu que estou no controle das coisas, é tolice. Uma vez Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 18, havemos de lá chegar, sobre aqueles, na introdução daquela parábola, o Senhor diz, contou-lhes uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. E muitas vezes não tem apenas a ver com achar que eu controlo tudo, que eu estou no domínio de todas as coisas, que eu faço e desfaço, mas também achar que eu sou bom, que eu sou santo, que eu sou justo, que eu sou reto. É muito interessante ver, muitas vezes, pessoas que, quanto mais nós nos achamos retos e justos, mais criticamos os outros. E às vezes nós estamos a falhar precisamente nas mesmas coisas que os outros estão a falhar e que nós criticamos. É pensar que nós é que somos Deus. Estamos-nos a colocar no lugar de Deus. Isto é loucura, é tolice. Confiar nas suas capacidades, na sua bondade, na sua justiça, no seu trabalho, nas suas obras. Esta é a mensagem que o mundo hoje apresenta. Confia em ti mesmo, acredita em ti, tu és capaz, tu vais lá, tu vais
fazer, ser positivo, e todas essas mensagens que a gente vê. Mas o que é que a Bíblia diz? Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Espera no Senhor. Depende no Senhor. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas nós não temos que pensar que nós é que dominamos as coisas, que vai depender de nós. Eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, amanhã vou a tal lugar. E se Deus não quiser, Ele vai te impedir. Vai te impedir. Ou ficas doente e não podes, ou o carro avariou e alterou tudo. Quantas e quantas vezes os nossos planos saem frustrados e nós frustrados também. Porquê? Porque apenas dissemos, eu vou fazer, eu irei fazer, eu andarei por aqui. É loucura. É loucura pensar que somos os senhores, os donos, os que temos o controle de toda a nossa vida. É loucura também confiar nas coisas materiais em vez de confiar em Deus. Este homem tinha a sua segurança naquilo que ele produzia, que a sua terra produzia, nos celeiros que tinham, nas coisas que tinha, e dizia, agora sim, alma, descansa, come, bebe, fica tranquilo, agora já tens tudo. É um erro, é loucura estar a depender e a confiar nos bens materiais em vez de confiar errado, em vez de confiar em Deus. É claro que não está errado, não é um erro procurar ter uma vida melhor. Não, a Bíblia não diz em lado nenhum que isso é erro. Não é erro ter sucesso e prosperidade. Mas também ter sucesso e prosperidade não significa bênção de Deus. Nem sempre. Porque o Senhor Jesus o que é que nos ofereceu? No mundo tereis aflições. O diabo o que é que lhe ofereceu? Tudo isto te darei. Então quem oferece riquezas, quem oferece prosperidade é o diabo, não é Deus. Deus oferece-te o pão de cada dia. E se pela sua graça Ele te quiser dar mais, é Ele que dá. Agora, mas não é erro ter sucesso ou prosperidade. Não é erro lutar por uma vida melhor. Erro é acreditar que é o dinheiro que te vai salvar. Erro é acreditar que com dinheiro tu estás seguro, estás tranquilo, estás garantido para toda a vida. Erro é também dizer, como alguns dizem em tom de brincadeira, mas é sério, o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda. Às vezes não ajuda. Às vezes não dá felicidade e ainda estraga a pouca felicidade que tens. Eu lembro-me de uma história que foi verdade, na minha aldeia onde eu nasci, família pobre. Família pobre, isto nos anos 50. E o senhor um dia jogou na lotaria e ganhou a lotaria. Foi buscar o dinheiro, na altura ainda não havia muitos bancos, o dinheiro era em casa que se guardava. Foi buscar o dinheiro lá para a aldeia. Digo o nome da aldeia, Aldeia Nova de São Bento, que hoje se chama Vila Nova de São Bento. E depois de ter o dinheiro, o que é que se esperava? Olha, aquele marido, aquela mulher, aquele filho vão ter aqui uma vida alegre, boa. Não, a avareza levou a que ele guardasse o dinheiro. Não, isto aqui é para guardar. Do outro lado, a avareza da mulher é para gastar. Temos que fazer isto. E qual foi o resultado? A vida dela foi passada na prisão de tiros, porque matou o marido por causa do dinheiro. O dinheiro não dá felicidade, mas ajuda. Olha, não ajudou em nada. Não ajudou em nada. E até se diz que ela o matou 3 vezes. Envenenou para ele ficar tonto. Deu-lhe com o machado para ele morrer. E depois escondeu dentro de um poço. Então afogou ainda por cima. É uma história verídica. É uma história verídica.
Agora, irmãos, há muita gente que às vezes a brincar diz: o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda. Quem pensa assim é louco. Quem pensa assim é louco. Porque quem pensa assim continua a colocar no dinheiro, nos bens materiais, nas coisas desta vida, a sua segurança, o seu futuro, a sua felicidade. A felicidade, irmãos, ou nós temos em Cristo ou não temos. Podemos ter tudo, mas se nós não tivermos Cristo a garantir a nossa felicidade, nós não temos nada. O que este mundo oferece é uma falsa segurança. O que os bens materiais oferecem é uma falsa segurança. O salmista, no Salmo 20, versículos 7 e 8, diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. E é isso que nós temos que dizer. Confiar em carros ou cavalos aqui tem a ver com a guerra. E na guerra desta vida, uns confiam nos bens, outros confiam nas pessoas, e maldito o homem que confia no homem. Outros confiam em coisas que este mundo oferece. Meus irmãos, a nossa confiança, a nossa segurança, ela tem de depender de Deus. De Deus. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É loucura confiar nas coisas materiais, nas coisas deste mundo, em vez de confiar em Deus. E, finalmente, é loucura não planear a eternidade. É loucura não planear a eternidade. Não contar com a vida para além da morte. Nós temos a tendência de viver para o presente. Temos a tendência de viver para o agora, para a satisfação da nossa carne. Mas o que o versículo 20 diz é: Deus disse a este homem, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ajuntais tesouros, não ajunteis, disse Jesus, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Ajuntai tesouros no céu. O que é isto? Isto é contar com a vida que teremos depois desta vida. O porvir. O porvir. Todos os planos deste homem e todos os seus projetos estavam focados apenas nesta vida terrena, nesta vida material. Mas a mensagem que ele ouviu foi: vais morrer. Esta noite te pedirão a tua alma. Vais morrer. E depois, a Bíblia ensina que o que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 36. Podemos correr por aqui, por lá, por aqui, por ali, à procura de mais e de mais e de mais. Podemos ganhar tudo, podemos ganhar fama, podemos ganhar bens, podemos ganhar reputação, mas e a alma? A nossa vida eterna, onde será passada? Hebreus diz, no capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, aparece sempre um depois da morte. Mas nós continuamos a planear só o que aqui se passa. E a tua eternidade? O teu futuro depois da morte? Onde vai ser? Não preparar a eternidade é tolice, é insensatez, é loucura. Por isso, neste sermão sobre a loucura, nós podemos ver que aquele que vive esta vida somente preocupado com o que aqui estamos a viver, como se não houvesse mais nada, como se tudo dependesse daquilo que eu tenho agora, como se nunca tivesse de prestar contas a Deus, essa pessoa é louca, é tola. É louco quem foca, quem centra toda a sua vida em si mesmo, nos seus desejos, nos seus anseios, nos seus sonhos, no presente, no material, e não pensa que um dia estará
perante Deus para dar contas de tudo aquilo que Deus colocou à sua frente. E com isso nunca honrou o nome de Deus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Vou fazer aqui uma pergunta. Nós preparamos coisas nesta vida, não é? Aquilo que tu tens preparado neste momento, talvez as tuas férias já estão preparadas, talvez a tua reforma já está toda preparada, idealizada, talvez o dinheiro que vais receber do IRS já está com destino, se calhar vai ser menos, não é? Mas nós preparamos tudo. Quais são os teus planos neste momento? Quais são os teus planos? O que é que tu tens projetado e planeado? Comprar uma casa, comprar um carro novo, fazer uma viagem? A pergunta é, não sejas louco, primeiro. E depois a pergunta, Deus está nesses planos? Esses planos são de Deus? O que tens preparado? E depois? E se nada disso acontecer? Já deixas de ser feliz? Já deixas de ser alegre? Deixas de ter esperança? Deixas de acreditar em Deus? Não sejamos loucos, mas sábios. Coloquemos a nossa vida nas mãos do Senhor, dependendo dEle e acreditando que Ele é o Senhor. Eu sou o seu servo. Que Deus vos abençoe. Amém.